Olá, pessoal. Hoje eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor falou e tem falado no meu coração. Algum tempo atrás, tive muitas pessoas questionando e apontando alguns problemas, falhas, erros, enfim, dentro do ministério ao qual eu pertenço. E eu me afligi com tudo que eu ouvi de várias pessoas e eu fui orar. E eu apresentei tudo diante do Senhor e o Senhor falou fortemente no meu coração sobre alguns textos aos quais eu li. Eu vou estar lendo aqui pequenos trechos para poder entrar no que eu quero compartilhar. E vou falar onde tá e vocês se aprofundem depois pra ver se da mesma maneira que o Senhor falou comigo, Ele fale com vocês, tá bom? Primeiro texto é Neemias 1, 6, a parte B. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. O outro texto se encontra em Esdras 9, 3. E ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. E o último texto é 2 Reis 6, 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que o Senhor falou comigo? Que ele precisa de apenas um. Aqui, o que essas histórias têm em comum? O que essas histórias têm em comum é que sempre teve um que se levantou, não para apontar o que estava de errado, mas para interceder em prol do que estava errado. Sempre teve um que falou: Senhor, peço perdão pelo pecado de Israel e pelo meu pecado. Porque se tem algo de errado no ministério que você faz parte, esse erro não é do outro, esse erro é seu também. Nós somos um corpo, e se um corpo tá doente, todo o corpo vai ficar. Então, o Senhor falou fortemente no meu coração que as coisas erradas, elas não estão ali pra você ficar apontando, pra você ficar julgando que o fulano ou que o ciclano... Não, se o fulano tá errando, você tá errando também. Se tá faltando alguma coisa dentro do ministério, você faz parte dessa falta. E você também é responsável por essa falta. E o Senhor me levou a interceder e orar, assim como fala aqui de Eliseu, orando para o Senhor abrir os olhos do moço. O Senhor me levou a orar para abrir os olhos dos moços no ministério ao qual eu pertenço. Então, o Senhor me mostrou que Ele precisa de pessoas para interceder, pessoas que estejam dispostas a pagar o preço. Jesus, Ele veio aqui pagar o preço por nós. Jesus, Ele veio interceder por nós. E em toda a história, tudo que o Senhor precisa é de alguém que interceda. Em toda a história, o que o Senhor precisa é de alguém que fale: não, Senhor, nos perdoa, nos dê uma nova chance, nos ajuda a recomeçar. Não, Senhor, não foi o fulano que pecou, eu pequei, nós pecamos. Nos ajuda, Senhor, a reconstruir os muros que foram derrubados. Nos ajuda, Senhor, a reconstruir. Nos ajuda, Senhor, a perdoar. Nos ajuda, Senhor, a amar como o Senhor nos ama. Nos ajuda, Senhor, a parar de ficar apontando as falhas e os defeitos uns dos outros e amar uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, a parar de ficar apontando que o fulano, que o ciclano faz de errado, e nos ajuda a nos colocar nessa brecha. Nos ajuda, Senhor, a enxergar essa brecha e reconstruir os muros que estão sendo derrubados. Porque as igrejas hoje não têm amor. É disputa. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós amemos uns aos outros. O Senhor quer que nós intercedemos uns pelos outros. Ah, fulano é difícil, ciclano é difícil. Não há pessoa, não há lugar difícil onde o amor de Deus não alcançou. Não há lugar difícil onde o amor de Deus não alcançou. O que está difícil é nós. O que está difícil está em nós. É nós que estamos difíceis de perdoar. É nós que estamos difíceis de amar novamente. É nós que estamos difíceis de nos sacrificar por alguém. É nós, não é Deus que mudou. Quem mudou fomos nós. É nós que deixamos de buscar aquele que nos ajuda a perdoar. É nós que deixamos de buscar aquele que nos ajuda a enxergar que o outro é falho, tão falho quanto nós. Então que nós venhamos hoje refletir. Qual que está sendo o seu posicionamento no ministério ao qual você pertence? Você está ali apontando o que está de errado, o que precisa ser mudado? Porque, ele está errado, ela está errado, ou todo mundo está errado menos você? Ou você está ali intercedendo, pagando preço, está na brecha por aquele ministério, por aquelas vidas, para que se hoje eles não conseguem enxergar, que eles venham a enxergar. Você está sendo o Eliseu que está orando: Senhor, abre os olhos daquele moço para que ele veja que está tudo sob o controle de Deus. Pode não estar da maneira que você gostaria, pode não estar do jeito que você gostaria, mas está do jeito que o Senhor quer que esteja. O Senhor procura verdadeiros adoradores que se coloquem na brecha, verdadeiros adoradores que busquem por todos, não só por ele, não só pela família dele, não só pelo umbigo dele, mas busque por todos, uma nação. O Senhor nunca fez nada para um, é para todos. Tudo que o Senhor faz, ainda que seja para um, a visão do Senhor é todos, é um todo. Então que hoje você venha enxergar como um todo. Pare de olhar apenas para o seu umbigo, pare de olhar apenas para as suas necessidades e olhe para um todo, olhe para um corpo que tem membros. E ainda que o membro esteja doente, seja você aquele que vai levar remédio para aquele membro que está doente, não que vai ajudar a doença a piorar.
E que assim como o Senhor falou comigo neste dia, que Ele venha falar com vocês. E que vocês venham ter os olhos abertos, que os olhos espirituais venham ser abertos. E que o amor de Cristo invada cada um que está ouvindo esse áudio hoje. E que esse amor seja suficiente para que você perdoe, para que você ame e para que você ajude. Não seja juiz, só há um juiz. Deixe que quando for o tempo certo, o juiz virá para julgar. Agora interceda, se coloque na brecha. Se você hoje está forte, se você hoje está bem, se coloque no lugar daquele que não está. Ajude o caído a levantar. Cumpra o que o Senhor quer. Ame uns aos outros. Amém? Que vocês tenham um dia, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém?